Oi pessoal, meu nome é Antônio Marcelo Pacheco e o tema de hoje são skinheads. O encontro que vai ocorrer em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, na grande Porto Alegre, de uma grande, entre aspas, confraternização de bandas skinheads, lideradas ou de certa forma aparece como grande nome que promove esse encontro de bandas skinheads, o tatuador Matheus Rodrigues. O tema é um tema árduo, é um tema difícil, vou entender se vocês não tiverem interesse. Contudo, é necessário que se fale sobre vários âmbitos. Primeiro, é um absurdo em pleno século XXI lembrar que o mal pode ser tão banal, tão medíocre, como já disse uma filósofa chamada Hannah Arendt, a banalidade do mal. Movimentos skinheads no Rio Grande do Sul ou em qualquer outro estado do Brasil defenderem um discurso contra o comunismo, contra o Islã, mostra sua total e absoluta ignorância e estupidez. Primeiro, eles teriam que estudar mais para saberem a diferença entre comunismo e socialismo. O fato de eu ser contra o neoliberalismo, o fato de eu ser contra grandes empresas, bancos, ou mesmo ser contra o governo Bolsonaro, não me torna obrigatoriamente comunista ou socialista. Talvez eu possa ter bom senso para uns e para outros eu sou um esquerdopata. Por outro lado, simplesmente reprimir esses movimentos, de certa forma, acaba levando ao encontro o absurdo do skinhead ao absurdo contra o skinhead. Por quê? Eles têm o direito de se manifestar? Sim, têm o direito de se manifestar. Está na Constituição, é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Eles não estão agindo de forma anônima. Contudo, eles vão ter que ter a responsabilidade de responder pelos seus atos e pelo que disserem. Me surpreende o jornalista Políbio Braga, na sua coluna de hoje, dia 3 de janeiro, ter colocado que os lulapetistas e os esquerdopatas e os apaixonados pelo PT estão chocados com esse movimento. Não é uma questão de ser lulopetista e esquerdopata. É uma questão de ser equilibrado emocionalmente e ter uma preocupação, uma empatia com o conceito de cidadania, e entender que a apologia contra o comunismo, de forma tão vazia, de forma tão ridícula e pequena, como alguns desses sujeitos que pertencem a esses grupos manifestam, mostra o quanto a direita, assim como a esquerda, encontram-se pessoas completamente despreparadas para o chamado cenário republicano, cenário público, o cenário de atuação da cidadania. Gritar slogans como fora o Islã é de um absurdo, é de uma inconsequência, de uma infantilidade banal que não é risível pelas consequências que gritar fora Islã, fora muçulmanos podem vir a ocasionar em qualquer sociedade. Esses indivíduos, eles deveriam realmente ler. Como o jornalista Políbio Braga deveria ler mais, e se não entendeu o que leu, o problema é de uma dificuldade cognitiva dele. Mas esses outros indivíduos, além de dificuldades também cognitivas, eles têm dificuldades morais. Porque o fato de uma pessoa não ser pró-Bolsonaro, pró-neoliberalismo, pró-capitalismo, pró-direita, não a torna uma pessoa ruim. Não a torna uma pessoa dispensável. Porque se à esquerda eu tenho pessoas que fragmentam pessoas da direita, à direita eu também tenho muitas pessoas que fragmentam pessoas da esquerda. E isso não nos leva a absolutamente nada. Reunir um grupo de jovens que mal e porcamente têm uma leitura, mal e porcamente pensam que fazem uma crítica, a fazer saudações neonazistas, a falar contra o comunismo, contra árabes, logo contra negros e contra judeus, mostra a total falta de humanidade. E defender direitos humanos, lamentavelmente para o jornalista Políbio Braga e para esse tatuador chamado Matheus Rodrigues, não é uma questão lulopetista ou de esquerda, é uma questão de responsabilidade com a ideia de ser humano. Se as pessoas têm a possibilidade de votarem à esquerda, elas também têm possibilidade de votarem à direita.
Se as pessoas efetivamente entendem que 5% da sociedade brasileira concentra 93% da renda e 95% fica com 7%, isso é um equívoco, outras tantas podem dizer que, bom, é uma questão de competência. E, na verdade, sabe-se que não é. Então, esse tipo de festival é uma apologia. É uma apologia ao absurdo, é uma apologia à irresponsabilidade. É uma apologia que não contribui com nada. Espero que quem esteja se manifestando contra esse encontro de skinheads em Canoas, em vez de tentar simplesmente reprimi-los, porque há dispositivo legal para a apologia que eles teoricamente podem praticar, no mesmo dia, no mesmo horário, façam outro tipo de encontro para mostrar que o número de pessoas que de uma forma ou de outra lutam contra o radicalismo, contra o absurdo radicalismo, é maior que esses radicais. E aí eu convido o jornalista Olívia Braga a realmente deixar de ter uma posição tão confortável e irresponsável de entender que o fato de eu não suportar alguém que diz fora comunismo, anticomunismo, fora islã, ou fora negros, ou fora judeus, ou fora homossexuais, isso não é ser lulopetista. Isso é ter uma noção de humanidade maior que esse jornalista e maior que esses grupos que, lamentavelmente, ao olharem um umbigo, pensam que olhando o próprio umbigo, estão, na verdade, representando o mundo. O mundo só é mundo pelas diferenças. E as diferenças só podem ser diferenças quando se respeitarem. Portanto, não, eu não tenho nenhuma simpatia por radicais de direita e de esquerda. Mas, neste caso, em Canoas, não há nenhuma justificativa para eu entender, como jornalista Políbio Braga, que isto é uma crítica apenas de esquerdistas dos direitos humanos lulopetistas. Talvez o problema das pessoas que critiquem tantos os outros é que elas, na verdade, não se suportam e não conseguem se entender. Então elas lançam suas frustrações nos outros. Meu nome é Antônio Marcelo Pacheco, meu canal é Possível Sair da Caverna. Bom 2020 para vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal.